Olá, que bom estarmos juntos novamente. Nós estamos chegando ao final do módulo 5, onde a gente trabalhou aí sobre os 7 fatores da revitalização da igreja. E no nosso último encontro conversamos sobre como ajudar a igreja a ter um culto que faça sentido, mais curto, simples, que tenha como fundamento a celebração da salvação em Cristo, o envio como obediência ao mandato missionário. É um assunto delicado, eu sei, mas ele vem vindo desse processo, dessa construção, onde a gente entende a ressignificação de Cristo e o quanto isso é importante para também ressignificar a maneira como a gente adora dentro desse ambiente muito mais aberto, não só para culto, mas também para relacionamento, também para serviço. Na nossa conversa de hoje, a gente vai falar do último fator. A gente vai ajudar as igrejas a terem uma estrutura mais simples também, não somente de culto, mas estrutura de funcionamento, adequada ao seu tamanho, igrejas que sejam mais ágeis, com menos burocracia e com foco na missão para fora. Uma estrutura que esteja de acordo ao capítulo 4 de Efésios. Para você ter uma ideia da urgência desse assunto, só para você ter uma ideia, 72% das igrejas, aqui no meu contexto, tem menos de 80 pessoas no seu hall de membros. 72% das congregações, e olha que a gente tem quase que 2.000 congregações aqui no nosso contexto. Isso significa que elas deveriam ter uma estrutura de funcionamento muito mais simples, porque se elas têm abaixo de 80 pessoas, elas deveriam ter uma estrutura mais ágil, mais autossustentável também, porque a sua estrutura é menor. Mas essa não é a realidade de muitas congregações, a gente sabe disso. Elas mantêm uma lista gigantesca de cargos, com uma dinâmica de eventos e programas sufocantes e um gasto de manutenção que muitas vezes é escravizador. A maioria das congregações, elas tentam copiar as igrejas maiores no seu funcionamento e o resultado são estruturas pesadas, disfuncionais, neutralizadoras do crescimento além dos 80 membros. Isso é uma realidade. E a gente vê nas capacitações aí, quando aquele líder está passando em 1, 2, 3, 4 salas porque ele acumulou cargos e ele está preocupado em pegar os materiais para levar para a igreja dele, o que vale dizer que raramente ele vai conseguir fazer bem as 4, 5 coisas que ele pegou. Por quê? Porque ele tem uma estrutura que não é condizente com o seu tamanho. Então, a gente tem duas estratégias para a gente trabalhar aqui. Primeiro, é criar uma mobilidade estrutural de acordo com Efésios 4, que nos dá uma chave para a gente ter uma estrutura mais enxuta e, ao mesmo tempo, muito mais bíblica. E, em segundo lugar, nossa segunda estratégia é tornar a visão de cargos refém da visão de Efésios 4. Não é abolir os cargos, pelo contrário, é tornar os cargos refém da visão das vocações de Efésios 4, conforme a gente vai ver ali no versículo 11, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é como que a gente cria essa mobilidade estrutural de acordo com Efésios 4. Se você ler Efésios capítulo 4, principalmente o versículo 11 em diante, ou 3 a 13, você vai ver que ali catalisa uma visão de funcionamento da igreja com um objetivo absurdo, fantástico, Porque o texto vai dizer, que a gente faz esse ministério quíntuplo, que não é o ministério quíntuplo de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é o que você vai encontrar lá, com um objetivo. Qual é o objetivo? Equipar a igreja, os membros para o trabalho do ministério, incluindo ganhar pessoas para Jesus, construir o corpo de Cristo, conduzir a unidade da fé no conhecimento do Filho de Deus, desenvolver maturidade espiritual em Jesus, sustentar o crescimento espiritual em direção à estatura dessa plenitude de Cristo, é o que você vai encontrar lá nesse texto. Olha quanto benefício você tem para a igreja quando você obedece a Efésios 4, 11 a 13. Nesses textos, Deus chama cada crente para a sua vocação ministerial, que é viver a sua missão única para equipar e enviar pessoas. Quando a gente torna o APES, que é o acróstico em inglês em apóstolos, profetas, evangelistas, o S de shepherd, pastor, e o T de teacher, professor ou mestre, quando a gente torna o APES as áreas de atuação ministerial da nossa igreja, a gente começa a reestruturar a perspectiva de trabalho da liderança da igreja local. E eu quero explicar isso com foco em Efésios 4 para você. Você vai ver que Efésios 4 ele tem 3 focos fantásticos. Primeiro, do versículo 1 a 6, você vai encontrar uma unidade radical. Esse chamado de tudo que Deus está fazendo aqui para nós, dessas vocações, é para que haja uma unidade muito forte. Por isso que diz lá que é um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Aí depois, quando você pega o versículo 7 a 11, você vai ver uma diversidade radical. O verso já vai começando assim, a cada um foi dada, e aí depois você chega no versículo 11 que diz o seguinte, olha, e Deus
deu para alguns, Deus chamou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí você encontra o versículo 12 e 13, essa maturidade radical. Uma unidade radical, diversidade radical para uma maturidade radical. Que maturidade é essa? É essa maturidade para a gente chegar à plenitude de Cristo. A maturidade, edificação do corpo, maturidade e plenitude de Cristo. Os 5 dons, que é o EIPEST, eles foram dados à igreja para trazer essa plena expressão da beleza de Cristo e glória no mundo. Não é? Nós podemos definir o EIPEST como uma chave que, de certa forma, conecta o povo de Deus com o seu propósito redentor no mundo. Então, quando você vai olhando as vocações, por exemplo, o apóstolo é aquele indivíduo que conecta a missão de Deus. Aqui eu quero deixar bem claro que você vai ter na Bíblia o apóstolo com o termo técnico dos 12, sim, era aqueles, os discípulos, os 12, mas você tem vários outros apóstolos na Bíblia, mais de 85 vezes aparece o termo apóstolo e muitas vezes é aplicado para pessoas que não tinham nada a ver com os 12. Barnabé, Andrônico, Timóteo, você vai encontrar Júnias, inclusive, que era uma mulher. Né? São pessoas que têm o ímpeto apostolar, estão vivenciando essa experiência apostolar, mas que não fazem parte dos 12, não tem o termo técnico ali dos 12. Então, o apóstolo, quem que é o apóstolo dentro dessa vocação? Possivelmente aqui você vai conseguir se conectar dentro dessas características que eu vou levantar para você, tá bom? Então, quem são os apóstolos? Os apóstolos são aqueles que conectam a missão de Deus. São as pessoas que são enviadas com uma mensagem, uma missão específica para cumprir. Eles são os encarregados a serem os criadores da extensão do cristianismo. Tudo que eles estão pensando é expansão, é projetar a igreja para além do seu próprio prédio, né? Principalmente através de missões diretas e também de plantação de novas igrejas. Os apóstolos são aqueles que despertam os sonhos na igreja de enviar a igreja e expandir a igreja. Então, normalmente, quando você quer plantar uma igreja, você tem que procurar líderes apóstolos. Boa parte dos líderes da igreja deveriam ser assim, com essa mentalidade para fora. O outro grupo são o grupo daquilo que a gente chama de ímpeto de profetas, né? Quem que são os profetas? São aqueles que conectam com o coração de Deus. E aqui também vale lembrar de que eu não estou falando de profeta, aquele profeta canônico que escreveu o texto bíblico, nem o profeta que recebe inspiração especial, como Ellen White ou outro, mas pessoas que têm o ímpeto do profeta, conforme a Bíblia diz, que é o Navi, o mensageiro de Deus, aquele que traz aliança para o povo de Deus, aquele que que mantém a fidelidade ao Senhor entre o povo. Não é? São pessoas que são os guardiões dessa relação da aliança, provocam reformas, desafiam o status quo. Profetas são esses sintonizadores da voz de Deus. São aqueles que perguntam e buscam essa qualidade e fidelidade no ministério. Normalmente, quando a gente está falando desses profetas, a gente tem 2 tipos na Bíblia. Você tem o profeta radical e o não radical. O radical é aquele que já chega decepando a cabeça. O profeta normalmente não está muito preocupado com a opinião dos outros. Ele quer, na verdade, que a igreja se mantenha fiel à palavra e à aliança. Então, se tiver que falar qualquer coisa para chamar as pessoas para a Bíblia, eles falarão sem terem a mínima preocupação se isso vai doer ou não. Então, principalmente profetas provocadores, eles chegam e falam e eles não estão nem aí. Normalmente, aquelas pessoas que levantam muito a mão na reunião, dizem, olha, isso aqui não está correto, não está bem, não está certo, normalmente tendem a pessoas que, quando elas fazem muitas observações, normalmente são pessoas que tendem a ter esse espírito de profeta. E esse espírito de profeta é necessário à igreja, porque a Bíblia diz que sem profeta o povo se corrompe. Senão, você não tem aqueles que, na verdade, trazem a igreja de volta para a aliança. São aquelas pessoas que realmente estão preocupadas para que o povo de Deus se mantenha fiel. Afinal, do que adianta você ter uma igreja que está todo mundo fazendo um monte de coisa, mas não está de acordo com a Bíblia? O profeta vai nos alertar quanto a isso. O profeta ele vai desafiar as estruturas de injustiça. Se existe algo que incomoda eles, é isso. Não é? Os profetas, na verdade, eles vão estar muito preocupados com essa realidade da gente vivenciar um evangelho que seja um evangelho muito mais puro. O terceiro grupo é o grupo de evangelistas. Bem, antes de falar dos evangelistas, lembra que eu falei do profeta? Tem um profeta provocador, que é aquele já chega chegando, um Elias da vida, né? Chega para Acabe e diz assim, ó, não vai ter água aqui, não vai ter chuva durante 3 anos e meio. Antes mesmo de Acabe levantar da cadeira para falar alguma coisa para ele, ele já tinha dado fora. O outro lado é um profeta tipo Natã, né? Você pega o Natã aí, Davi, eu queria conversar contigo, né? Tem uma historinha para te contar, ó. Tinha uma ovelhinha assim, o cara foi lá, maltratou a ovelha e matou a ovelha. Davi, não, como que é isso? Isso não pode acontecer. Então, você é essa pessoa, Davi. Então, ele vai lá com um jeitinho, vem aqui, mas ele fala,
né? Então, o profeta nunca vai deixar de falar e pôr sua observação. Algumas pessoas dizem assim, nossa, aquele camarada sempre ele fala, é um kamikaze e tal. Normalmente, às vezes, tem o dom de ter esse ímpeto, né, do navio, do mensageiro de Deus. Só lembrar uma coisa para você, é o seguinte, que a pior coisa que existe é quando você tem um profeta não convertido, porque ele pode usar toda essa força para o mal. Então, ele pode destruir um grupo, ele pode destruir uma igreja, ele pode fazer realmente um estrago, né? Porque ele vai gerar, muitas vezes, vai provocar reformas que, em vez de ser para a igreja crescer, é para a igreja morrer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas. Ao mesmo tempo, quando elas são consagradas, elas se tornam uma bênção para nós, para a igreja como um todo, né? E os evangelistas? Os evangelistas são aqueles que estão conectados com a mensagem de Deus. São verdadeiros recrutadores para uma causa, né? Através da transmissão do evangelho, eles naturalmente desenvolvem relacionamentos contagiantes, que são capazes de alistar pessoas no movimento de Cristo. Evangelistas são contadores de histórias, são aquelas pessoas que reúnem e recrutam, porque o objetivo deles, na verdade, é estar com aqueles que não são cristãos e apresentar Jesus da maneira mais doce e fantástica possível, contagiante. Então, o trabalho deles é esse. Ao mesmo tempo, você tem os pastores. Os pastores estão conectados com o povo de Deus. Esses são chamados para nutrir, desenvolver espiritualmente o corpo de Cristo. A sua função é manter a saúde comunitária, gerar um ambiente amoroso entre as pessoas. Normalmente, pastores exercem um dom de unidade contagiosa, eles são curadores da alma na igreja, né? São aquelas pessoas que protegem, que fornecem. É aquele povo que beija, que abraça, é aquele povo que está preocupado em manter a harmonia da igreja. Pastores são aqueles que não querem ver nada de errado acontecendo, briga ninguém, fofoca, nada. Eles vão fazer de tudo para manter essa calma, essa harmonia. Isso é fundamental para a vida da igreja. Precisamos de pastores, né? Mas também precisamos dos mestres, né? São aquelas pessoas que estão conectadas com a verdade de Deus. São os mediadores da sabedoria, da compreensão dos mistérios de Deus. Eles trazem essa compreensão abrangente da revelação legada à igreja, né? E professores, eles são doadores de luz dentro do corpo de Cristo, né? Eles usam a didática para a gente compreender melhor e eles explicam melhor as verdades de Deus. Veja, eu estou falando aqui de, basicamente, os 5 dons que dão base para esse entendimento de Efésios 4. E como eles chegam à igreja, a nós hoje, e quando eles estão em operação, você tem a plenitude de Cristo. Lembrando, o apóstolo conecta a missão de Deus, o profeta conecta ao coração de Deus, o evangelista conecta a mensagem de Deus, os pastores conectam o povo de Deus e os mestres conectam a verdade de Deus. Quando a gente vê isso, a gente percebe de que ninguém tem todos os 5 dons, tá, pessoal? Ninguém, só Cristo teve. Então, diz assim, nossa, eu tenho tudo isso aí. Você não tem, desculpa dizer para você, tá bom? Eu sei que você é um cara muito bom, uma menina fantástica, mas você não tem todos os 5 dons. O único que teve os 5 dons foi Jesus. Quando Jesus ele veio a essa terra, ele demonstrou que ele tinha todos os 5 dons. Ele foi um apóstolo, porque ele saiu do céu e veio para essa terra, para nos salvar. Ele foi um profeta, porque ele trouxe uma nova ordem, porque ele disse que agora o reino de Deus chegou, e ele disse que nesse reino todas as relações são transformadas. Ele traz o povo de volta para a aliança. Ele foi um verdadeiro evangelista, conectou pessoas e discipulou muitas pessoas. Ele era o sumo pastor e ele era um professor por excelência, né? Ele era considerado um grande rabi. E quando você vai vendo que somente Jesus teve todos os dons, é importante a gente entender a interdependência desses dons. Por exemplo, o apóstolo ele precisa do profeta. Por quê? Porque a tendência do apóstolo é sair, é ir, aí o profeta vai dizer o seguinte, tá, mas isso que você está fazendo está de acordo com a palavra? Ou você está usando mais Jack Welch, está usando mais Peter Drucker, está usando mais Franklin Covey? O que você está fazendo está de acordo com a Bíblia? Então, o profeta vai nos ajudar a centrar na palavra, vai nos ajudar a centrar naquilo que é espiritual, para a gente não acabar utilizando um monte de técnica aí, do marketing, da publicidade e tantas outras coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Já o profeta, ele precisa do pastor, né? Porque o profeta, ele já vem falando o que tem que ser falado, ele é curto e grosso muitas vezes, e aí o pastor vai lá e vai dizer assim, fica calmo, fica tranquilo, ele não fez por mal, ele não falou para te machucar, ele quer o teu bem, ele falou isso porque ele quer que você esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, o pastor vai lá, lambe para melhorar o clima daquilo que o profeta chegou rasgando, entendeu? Já, por exemplo, né, o pastor, ele precisa do evangelista, né? Porque o pastor vai ficar aqui, a lambeção do povo, e o povo é abraçado, e beija, e come junto, e aquele clima tão gostoso que somente aqui é o céu. O evangelista diz assim, ó, pessoal,
tudo muito gostoso, mas o nosso negócio é alcançar os perdidos, o nosso negócio é alcançar as pessoas que não estão aqui. Já o evangelista precisa do professor. Por quê? Porque o evangelista não está preocupado de entrar lá no Gigenekase, né, de entrar lá no querigma, da palavra Bereshit, Barat, Elohim, Het Hashamayim. Ele não está preocupado de ir na raiz da palavra, né? Então, ele precisa, né, o professor, ele precisa, de certa forma, entender, né, de que ele tem que ter, o evangelista tem que ter essa relação com o professor para que o professor possa dar mais profundidade, para que, da maneira como o evangelista trouxe essa pessoa para o seio do corpo de Cristo, agora o professor vai dar profundidade para que ele tenha base, para que ele tenha solidez. Já o professor precisa do apóstolo. Por quê? Porque o professor vai lá na profundidade de todas as coisas. Aí vem o apóstolo e diz o seguinte, olha, tudo isso aí tem que apontar para a missão. Porque se for só para vocês ficarem discutindo aí data, discutir o tamanho do chifre, o tamanho das cabeças, só para vocês, e isso não apontar para a missão, isso aí não faz nenhum sentido. E é essa inter-relação, quando você vê essa interdependência, que cria essa sinergia de uma igreja que, quando elas têm os 5 dons, ela, de fato, vive a plenitude de Cristo. Os dons de Efésios 4:11, eles demonstram essas diferentes facetas do ministério de Cristo, porque somente Jesus cumpriu todos os dons de Efésios 4:11. Como os 5 dons ali, quando todos funcionam juntos, isso nos dá uma imagem totalmente dimensional da plenitude de Cristo na igreja. Portanto, Jesus, ele não nos dá apenas o melhor exemplo, mas ele é muito mais bem visto no mundo quando a igreja, quando o seu corpo manifesta todos os 5 dons trabalhados em harmonia. Ou seja, quando a igreja tem o EIPEST em atuação, Cristo é visto no mundo de uma maneira tremenda. Quando uma igreja vivencia a operacionalização dos 5 dons de forma harmônica, isso, de certa forma, recalibra toda a sua eclesiologia. De forma geral, a atenção tem sido dirigida, em grande parte, para um modelo que é mais um modelo de pastor e mestre, dispensando os outros tipos de ministérios missionários, que é o apóstolo, profeta e evangelista. A gente nem ouve falar do ímpeto apostólico e profeta. Aqui ainda na América do Sul a gente ouve falar do evangelista, do pastor e do mestre, mas do apóstolo, do profeta, a gente quase não ouve falar. Por quê? Porque na nossa cabeça os apóstolos são só os 12 e os profetas são somente os canônicos ou que tiveram inspiração especial. Não é desse tipo que nós estamos falando. Nós estamos falando do profeta, que é aquele que é o navio, o mensageiro. Nós estamos falando do apóstolo, daquele que é aquele que sai em missão, que é enviado para proclamar, para expandir a igreja, para plantar novas igrejas. Na descrição dos dons, nós percebemos que os 3 primeiros têm uma orientação para fora da igreja, os apóstolos, profetas e evangelistas, não é? E os 2 últimos têm esse foco para dentro. E isso dá o balanceamento responsável para que a igreja ela cumpra a sua vocação missional e, ao mesmo tempo, encarnacional de forma completa. Isso é sabedoria de Deus. Você tem um balanceamento de a maior parte dos líderes para fora e uma parte para dentro. Você não pode ter líderes só para fora, porque senão os de fora vão trazer para dentro e não tem ninguém para cuidar. Mas você não pode ter só para dentro, onde a gente está cuidando de todo mundo e ninguém sai para fora, senão a gente perde o senso missionário. Enquanto a maior parte está com foco para fora, fazendo a coisa acontecendo, criando conexões, testemunhando, trabalhando pela justiça social, expandindo o movimento, um grupo menor está aqui assegurando o processo responsável de assimilação, de capacitação. O que aconteceria se a gente tivesse uma igreja disfuncional, que não está vivendo os 5 dons em sua plenitude? Eu vou colocar aqui na descrição figuras para você identificar características latentes de igrejas que não estão vivendo de acordo com essa plenitude, vivenciando todos os 5 dons. Tá? Muitas igrejas, por exemplo, estão sofrendo processos graves de manutenção e declínio, porque as suas estruturas ministeriais correspondem a um plano, elas não correspondem a um plano original de Cristo, né? Conforme a gente vê em Efésios 4. Então, por exemplo, o verso 13 mostra as consequências da falta do EIPEST, quando eles não são vistos de forma harmônica. A igreja perde a unidade da fé, ela se torna superficial no conhecimento do Filho de Deus, ela não cresce, o resultado é imaturidade espiritual e ela nunca chega à plenitude de Cristo. Essa, infelizmente, poderia ser a descrição de muitas igrejas atualmente. E esse cenário vai nos chamar a atenção ao equilíbrio na prática dos 5 dons. Então, como é que a gente alcança esse equilíbrio dos 5 dons na igreja? Quando a igreja tem todos os 5 dons acontecendo de uma maneira harmônica. Muitas igrejas padecem com a falta de equilíbrio no EIPEST, exatamente na prática dos seus ministérios. E isso tem incapacitado líderes de viverem suas verdadeiras vocações no corpo de Cristo.
A tendência natural do sistema da cristandade moderna é focar nos ministérios internos de pastor e mestre, em detrimento dos ministérios com foco externo, que são os apóstolos, profetas e evangelistas. E isso tem subutilizado o papel da igreja na sociedade, tornado muitas vezes a gente um gueto sectário completamente irrelevante no nosso contexto. As consequências desse encolhimento, eles podem ser notadas na concentração de atividades internas, no foco de aprofundamento bíblico, muitas vezes em detrimento do envolvimento missionário. Nós queremos os dois, não é só foco no aprofundamento bíblico sem ímpeto missionário. E não é só ímpeto missionário sem foco no aprofundamento bíblico. Nós queremos os dois. Mas muitas vezes, né, você tem o foco na koinonia como koinonite, ou seja, é só os crentes. E a gente vive a doença da comunidade que não se mistura com o diferente. Além disso, é perceptível uma consciência de sentido restrito do remanescente, muito mais associado unicamente à salvação do que para a missão. O chamado do remanescente é o chamado do remanescente para a missão, porque esse chamado é um chamado inclusivo e não exclusivo. Porque a salvação é um dom de Deus externado para todo mundo e ele sabe quem será salvo. Então, é muito interessante porque quando você tem uma igreja que não tem o EIP, né, não tem apóstolo, profeta e evangelista, os programas internos se tornam programas que criam um calendário imobilizador, em vez de ser um calendário mobilizador. Todas essas questões conduzem para a produção da maior parte dos materiais apenas com foco interno, reuniões apenas para discutir questões internas, investimento financeiro somente para as atividades que acontecem dentro do prédio. Por fim, nós veremos uma hierarquia cada vez mais paralisante e uma cultura de manutenção instalada. Quando a gente cria consciência do equilíbrio dos 5 dons de Efésios 4, a gente começa a reorientar o funcionamento da igreja em direção à vivência da plenitude de Cristo. O evangelista traz de fora para dentro. O profeta mostra para esse que chegou qual que é a aliança com Deus, essa fidelidade. Já o mestre aprofunda nesse entendimento. O apóstolo diz o seguinte, não, nosso negócio é lá fora. E o pastor está conectando todas essas pessoas. Essa sinergia, pessoal, provocada pelo IPEST, coloca a igreja em atividade consciente. O evangelista conecta, ele recruta, ele reúne. O profeta diz qual é a vontade de Deus. O professor aprofunda e capacita. O apóstolo envia e o pastor chega lá e conecta todos os outros. Uma equipe de liderança que se expressa pelo IPEST não está refém de cargos. Nossas igrejas são chamadas a esse recalibramento, de tornar os departamentos refém da visão dos ministérios dos 5 dons. A maneira de adequar esses departamentos de acordo com as 5 áreas, eles devem ser especificados conforme o contexto. Por exemplo, eu vou trazer à tona aqui para vocês um exemplo da igreja de São Francisco, aqui em Curitiba, que é uma igreja que vive essa realidade com toda intensidade. A sua estrutura é baseada em Efésios 4. Eles têm o pastor, que na cabeça deles é um evangelista, um treinador, um capacitador e um plantador de igrejas. Eles têm o primeiro ancião, que trabalha com a estratégia da igreja e a coordenação da liderança. Esse ancião tem mais 2 anciãos sobre sua coordenação, um ancião que é só para o foco externo, para fora, e o outro ancião que é só para o foco interno. Aí eles têm o tesoureiro, o secretário e o pessoal da comunicação, que compõem a administração da igreja. Esses 2 outros anciãos, cada um tem líderes de equipe. Então, esse ancião que é com foco para fora, ele tem 3 líderes de equipe. Uma equipe de multiplicação, que é esse foco na expansão, que é o apóstolo, e aqui ele acomodou todos os departamentos que devem ter esse foco para expansão. Ele colocou JA, ele colocou o Ministério dos Bravadores Aventureiros, Missões de Curto Prazo, o novo Grupo Base para Plantio. Aí você tem, desse ancião, ele tem outra equipe, chefe de equipe, que é o líder da equipe de justiça social, que teria esse ímpeto mais de profeta, né? Que tem a ver com foco na comunidade. Aí você tem todos os ministérios do Centro de Influência, ASA, Ministério de Saúde e assim por diante. Você tem a equipe de evangelismo, que é o foco também na comunidade. Você tem ministério pessoal, recepção, os diversos ministérios da igreja. E você tem o outro ancião, que tem mais 2 equipes. Uma equipe de pastoreio, que é foco nos membros. Aí você tem culto, música, diaconato, mordomia. E foco no ensino, que também você tem foco nos membros, onde você tem escola sabatina, as classes, os retiros de imersão. Olha como é que é o funcionamento da igreja. Eles não tiraram os departamentos. Eles tornaram os departamentos reféns da visão de Efésios 4. O resultado da prática do IPEST na igreja é o fortalecimento da doutrina do sacerdócio de todos os crentes. O que se decorre desse fortalecimento é um forte senso comunitário, missional, bíblico e também encarnacional. Isso significa uma igreja orientada muito mais para as pessoas do que para a estrutura.
muito mais para processo do que para programas. Não só para proclamação, mas também para presença. O EIPEST, ele projeta esse funcionamento de uma igreja onde os seus membros eles estão sendo preparados para a obra do ministério, para o desempenho do serviço e a edificação do corpo de Cristo, a unidade da fé, esse pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita vocação para que então cheguemos à plenitude de Cristo. E quando a igreja está vivendo esses 5 dons, ela está vivenciando essa plenitude. Ellen White ela menciona que a maior causa de nossa fraqueza espiritual como povo é a falta de fé real nos dons espirituais. Se líderes de igrejas eles querem ver membros mobilizados, preparados para participar da missão de Deus como seus dons, eu acredito que Efésios 4 é uma chave importante para dar abertura a esse movimento de discípulos que fazem discípulos. Tornar essa visão agora, e os cargos refém da visão de Efésios 4 é fundamental. Nós precisamos dizer que a nossa igreja, e eu acredito disso, a gente nem precisa dizer que a nossa igreja é uma igreja em ministérios, e assim abandonar os departamentos. Não, não faça isso. Por favor, não faça isso, E dizer que a gente só tem nomeação de cargos. Não, por favor. O que nós estamos querendo dizer aqui é que nós estamos interessados, é que a visão que está catalisando a visão de todos os departamentos e ministérios da igreja é a visão de Efésios 4 desse ministério quíntuplo, O que nos move é uma visão orientada, biblicamente falando, para um foco ministerial. E esse foco nos ajuda a reorientar o funcionamento da igreja de uma forma mais bíblica e plena. Veja um exemplo de como os departamentos podem ser reféns de uma igreja muito mais ministerial de acordo com Efésios 4. Então, por exemplo, uma igreja que é grupo, ele tem uma estrutura menor. Então, o diretor, seria muito interessante que o diretor tivesse esse ímpeto muito mais apostolar ou evangelista, porque iria proporcionar essa igreja com foco para fora. O secretário, um pouco mais pastor, para cuidar dos membros. O tesoureiro, também com foco para fora, muito mais evangelista e apóstolo. O professor da escola sabatina, o diretor da escola sabatina, com esse entendimento mais de professor. E a asa, para trabalhar a justiça social, esse entendimento mais de profeta, de justiça social. Veja, isso a gente pode acontecer num grupo. Numa igreja organizada que você tem diversos ministérios, você tem vários anciãos, você poderia ter o primeiro ancião como um evangelista ou apóstolo e os demais anciãos, cada um pegando uma área como chefes de equipe, trabalhando para que a igreja agora coloque os seus departamentos de acordo com cada uma dessas áreas. Área de multiplicação, quem são os departamentos? Foco para fora e expansão. Áreas de justiça social, trazer benefício, misericórdia e justiça na comunidade. Quais são os departamentos? A área que nós temos aqui de evangelismo, MIPS, quais são esses outros departamentos? Área de pastoreio, área de ensino e assim por diante. Sabe qual é o nosso sonho? O nosso sonho são estruturas de lideranças que não dependem do pastor distrital para ver isso aqui acontecer. Por quê? Porque a gente refocou de acordo com o entendimento da Igreja do Novo Testamento. São líderes que estão focados na expansão do reino de Deus. São líderes que nós temos na vivência do EIPEST agora, líderes de funções que não são sequestradas, A gente tem aí igrejas que serão plenamente desenvolvidas. Você sabe que quando as pessoas elas não colocam essas vocações para benefício do corpo de Cristo, elas acabam usando aí fora. Ainda que não seja com todo o potencial, porque Deus deu com um propósito, que era para edificar o corpo de Cristo, para chegar à plenitude de Cristo. Então você vai ver que a maior parte dos apóstolos, das pessoas que eu faço o teste do EIPEST, a maior parte delas são empresárias. A maior parte, porque são pessoas que querem sair, expandir. Quem são aí os profetas? São pessoas ligadas com questões de justiça social, questões ligadas com ONGs e questões ligadas com o benefício da comunidade. E pessoas que são evangelistas, normalmente são comerciantes, vendedores, eles têm boa lábia, eles conversam facilmente. E os professores? Bem, aí você já não precisa, Pastores, todas as pessoas que são ligadas com cuidado e professores estão ligados com a área de ensino. Então, existem muitas pessoas aí fora que exercem esses dons, mas eles exercem com uma diminuição da sua capacidade porque eles não estão colocando essas vocações para o corpo de Cristo. E é tão bom quando a gente coloca isso diretamente para o corpo de Cristo. Nós temos alguns desafios nessa estrutura funcional. É criar uma mobilidade de acordo com Efésios 4. Então, as perguntas que nos chegam como é que pode ser a estrutura da nossa igreja baseada em Efésios 4? Como é que a gente pode alimentar a mentalidade de Efésios 4 na liderança da nossa igreja? Como é que vai funcionar a nossa comissão de nomeações baseada em Efésios 4? Então,
A gente tem que começar a viver essa missão única para equipar e enviar as pessoas. E Efésios 4 é esse fator preponderante. Isso, na prática, pode ressignificar ou significar muita coisa. É uma igreja voltada para fora do seu prédio, não só para dentro. É uma comunidade em missão com Deus. É uma igreja com programas direcionados aos não crentes. É uma igreja fiel à aliança bíblica. É uma igreja que pastoreia e discipula a cidade. É uma igreja sem hierarquia paralisante. É uma igreja multiplicadora, pessoal. E aí você pode me perguntar, mas pastor, o que é necessário para que isso aconteça? Bem, primeiro é consciência das vocações de todos os membros da igreja. Eu vou deixar para você aqui na descrição, o teste do EIPEST para você fazer. É uma bênção que nós temos a oportunidade de você confirmar aquilo que você já acha que Deus já te deu, porque o teste é só para isso, é só para confirmar. Tá? A gente nem precisaria de um teste para você ter essa noção daquilo que Deus está chamando você, mas esse teste vai te ajudar nesse processo também. E eu espero que você coloque isso para todos os seus membros da sua igreja, faça isso com a sua liderança e leve isso em consideração também no processo de nomeação de cargos na igreja e para os ministérios para fora. Então a gente vai percebendo que para que isso aconteça, a gente precisa criar essa consciência, capacitar os membros nos dons de acordo com Efésios 4, né? Ministérios onde os 5 dons sejam exercidos em todo o seu caráter orgânico e multiplicativo, tornar os cargos refém dessa visão vocacional e procurar colocar maior ênfase nos dons com foco externo, né? Que é o apóstolo, o profeta e o evangelista. Tá? E promover essas experiências onde os membros possam exercitar todos os dons com naturalidade. Por favor, leve esse conteúdo para a comissão da sua igreja. Tire tempo para esclarecer as implicações do EIPEST para os líderes da sua igreja. Tente ajustar os ministérios da igreja de acordo com Efésios 4. Se for necessário, fique somente com aqueles que são parte da necessidade do contexto. E, juntamente com o seu pastor, trabalhe esses ajustes na comissão e comece a aplicar também na comissão de nomeações e no funcionamento da sua igreja. Bem, nesse módulo nós falamos dos 7 fatores da revitalização. Eu acredito que a aplicação desses 7 fatores apontam para uma mudança importante na maneira de operar a igreja. Nós estamos chegando ao final deste curso. As mudanças, elas nos levam para essa maturidade e plenitude de Cristo na igreja, né? Ela nos leva a uma cultura de multiplicação, de envio, de reprodução de discípulos, de líderes e também de igrejas. E nesse estágio da revitalização, nós queremos que a sua igreja comece agora a planejar a reprodução, a plantação de uma nova igreja. E eu gostaria de falar com você sobre isso no nosso último módulo desse curso, na nossa conclusão. E eu espero encontrar você lá. Até breve.